Olá, eu me chamo Diego, sou estudante do curso de Letras da USP e eu resolvi fazer esse vídeo como uma alternativa de informação e de reflexão sobre os últimos acontecimentos na Universidade de São Paulo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi que as pessoas estão um pouco desinformadas. Isso porque alguns colegas de dentro do curso, de dentro da universidade, de fora da universidade, familiares, colegas de trabalho, eu sou professor, então alunos, outros professores vieram me perguntar: afinal de contas, o que está acontecendo na USP? O que esses estudantes querem? Por que eles estão fazendo isso que estão fazendo? Muitas dessas pessoas já vinham falar comigo com um discurso pronto, com frases feitas, com jargões como: são um bando de vagabundos que só querem fumar maconha. Porém, depois da discussão que eu tive com essas pessoas, elas perceberam que a grande maioria, pelo menos, disse: nossa, eu não sabia de um monte de coisas que você me disse. Ou nossa, parece que a coisa não é bem assim. Então, há um outro lado que a grande mídia, os grandes meios de comunicação não passam, e que é importante levar em consideração na hora de se falar a respeito desse assunto. Eu resolvi fazer então 3 etapas. A primeira dela é falar sobre de fato o que aconteceu no dia 27 de outubro, que foi o dia em que um grupo policial tentou prender 3 estudantes que fumavam maconha no estacionamento da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH. O segundo é como foi feito o processo de desocupação da reitoria com a força policial chamada pelo reitor João Grandino Rodas. E o terceiro ponto é o que está acontecendo agora, neste momento, na universidade. Então eu vou fazer pelo menos 3 vídeos. Em cada um deles eu vou discutir uma questão. A primeira coisa a se pensar é: por que a polícia está no campus? Porque muitos dizem: mas vocês não querem a polícia lá, a polícia é para levar segurança, a polícia é para evitar assalto, assassinato, estupro, enfim, a polícia é para a segurança. E a polícia não está lá pela segurança. Acontece que esse ano um aluno da Faculdade de Economia e Administração foi assassinado numa tentativa de assalto. Isso gerou uma grande comoção, tanto dentro do campus, quanto na sociedade paulistana em geral. Isso foi veiculado em diversos jornais. E o reitor aproveitou-se disso para firmar um convênio com a PM, para que a PM estivesse de forma mais cotidiana dentro do campus. Porém, a PM já estava na universidade antes desse convênio ser firmado. Esse convênio foi firmado em setembro, mas muito tempo antes de setembro, a PM já fazia rondas dentro da cidade universitária. Isso não impediu que diversos crimes fossem cometidos ali dentro. Porém, após o assassinato então desse estudante, esse convênio foi firmado e no dia 27 de outubro, então, o que aconteceu foi que às 2 da tarde, um número aproximadamente de 20 viaturas estava dentro da cidade universitária. E os policiais estavam fazendo rondas, batidas, enquadrando mesmo estudantes, professores e funcionários dentro dos prédios dos cursos. Na biblioteca da Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras e Ciências Humanas, eles entraram dentro da biblioteca para fazer batida em estudante, em quem estivesse por ali, professores, enfim, para ver os seus pertences. Eu penso que é óbvio que em qualquer faculdade do Brasil ou do mundo, se você colocar uma força policial desse volume para fazer verificação com estudantes, você vai achar algum com maconha. Porque afinal, a maconha ela é uma droga que é usada assim, em todo o Brasil, penso que em praticamente todo mundo, e óbvio que isso seria encontrado. Agora, por que a PM, se a função dela era fazer a segurança do campus, estava dentro de bibliotecas, de prédios, dando batida em aluno? Eles encontraram então 3 alunos com maconha no estacionamento da FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
e tentaram autuá-los e prendê-los. Gerou-se então ali, naquele momento, uma comoção dos estudantes que estavam próximos, que naquele momento se colocaram contra a prisão dos estudantes que foram pegos com maconha, e começou ali um conflito entre esses estudantes que não queriam deixar que os policiais levassem os 3 outros presos e os policiais. Isso já era próximo ao horário de intervalo das aulas, então pouco tempo depois já juntou muito mais estudante. E por conta de uma série de conflitos que houve ali, a própria diretora da faculdade, a Sandra Nutrini, foi ali para tentar estabelecer um diálogo. Esses estudantes saíram do estacionamento, foram levados para uma sala onde estava a diretora da faculdade e alguns policiais e alguns outros estudantes, e tentou-se ali fazer uma negociação, porque já havia um conflito bastante deliberado entre os policiais e os estudantes. Porém, quando esses estudantes finalmente seriam levados para a delegacia, um grupo de outros estudantes contra essa ação se colocaram na frente do carro, e a partir disso foi feita uma grande confusão. Os policiais, que não eram poucos, eram muitos policiais, pelo menos uns 70 policiais, com motos, com escudos, cacetetes, armas, bombas de gás lacrimogênio, armas de bala de borracha, foram para cima dos estudantes. Os estudantes, obviamente, alguns que estavam ali tentaram revidar como puderam, e muitos outros correram. Foi uma grande correria. Não houve conflito e não houve confronto, porque não há confronto quando você pensa em estudantes que têm mochilas, livros, cadernos, e policiais armados com armas, com cacetete, com escudos, com capacete e treinados para o combate. Então não houve conflito. O que houve de fato foi uma imposição à força da polícia naquele ambiente em que é um ambiente de diálogo, que deve ser um ambiente de diálogo. Quando a polícia dispersou-se, então o grupo de alunos que estavam no estacionamento da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e finalmente os 3 estudantes saíram dali, e automaticamente, ao final de quando a PM finalmente saiu dali, foi feita uma assembleia dos estudantes, e uma assembleia que havia aproximadamente entre 400 e 500 estudantes, e nessa assembleia foi votado que haveria uma ocupação como forma de contestar, como forma de se contrapor àquela ação da PM naquele dia na universidade. Foi uma disputa muito apertada em votos, né, praticamente meio a meio, mas acabou democraticamente ganhando por votação que a administração da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas seria ocupada. Então, o que eu quero fazer agora é uma reflexão a respeito da ação da PM e da função da PM dentro do campus. Se a função da PM é levar segurança, é evitar que aconteçam assaltos, que aconteçam assassinatos, estupros ou diversos outros crimes que podem vir a acontecer e que já aconteceram na universidade, por que é que um grupo desse tamanho de policiais estavam dando batida em estudantes procurando maconha com estudantes? Eu penso que é para criar justamente essa imagem que foi criada pela grande mídia, de dizer, os estudantes lá são um bando de maconheiros, ou os estudantes lá são um bando de filhinhos de papais que só querem aquele espaço para fumar maconha. E por que isso foi feito justamente na FEFELESH? É porque eu penso que historicamente é daquela faculdade, da Faculdade das Humanidades, que saem todos os movimentos que vão contestar, que vão questionar as ações do governo. Agora, a gente normalmente vive um sentimento de que democracia é só o momento que, durante a campanha eleitoral, falem, olha, você deve ir lá na urna e votar. A gente pensa que um Estado democrático só serve para a gente poder votar em alguém. Mas democracia não é isso. Democracia é contestar, é estar contra, é estar a favor, é protestar. Democracia não é apenas no dia da eleição ir lá e apertar um botão e votar em alguém.
Parte do processo democrático é justamente a participação popular nas questões que são colocadas. E é daquela faculdade, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que historicamente saem os grupos que estão questionando a ordem das coisas, que estão questionando, neste momento, a ação da reitoria, a ação repressora e violenta da reitoria, que estão questionando a ação do governo do Estado de São Paulo, que estão questionando a imagem e a pessoa do reitor João Grandino Rodas e do governador Geraldo Alckmin. Então não foi à toa que essa ação policial foi feita naquela faculdade. Porque, claro, iriam encontrar maconha e iriam usar isso para criar uma imagem de que aqueles estudantes eram maconheiros. Porque em qualquer faculdade da USP, do campus universitário, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, em qualquer faculdade se encontrará estudantes portando maconha sim. Isso é um fato, isso é uma realidade. Agora, por que então que foi feito naquela faculdade e não foi feito em outra? Para mostrar poder, para mostrar que ali há uma presença repressora, uma presença que vai calar aqueles que não estiverem contentes com a forma com que as coisas se dão. Mas se a democracia é de fato então uma forma em que as pessoas, em que o povo pode sim se manifestar, eu penso que a ação da reitoria em chamar a PM e fazer esse tipo de ação foi completamente antidemocrática. E é claro que nos cursos de humanidades isso vai ser contestado. Então, acho que é preciso pensar, primeiro, a função da PM no campus, se de fato ela está lá para a segurança ou se ela está lá para oprimir as pessoas que pensam diferente daquilo que a reitoria, que fundamentalmente o governo do estado de São Paulo quer para a Universidade de São Paulo. Segundo ponto, essa ação que foi feita nesse dia não foi uma ação desplanejada, não foi uma ação em que os policiais estavam passando ali rotineiramente pelo campus, fazendo a sua função que seria verificar os locais do campus para prover a segurança, e de repente se depararam com estudantes que estavam fumando maconha e resolveram prendê-los como manda a lei. Não. O que foi feito foi uma ação planejada, uma ação com mais de 20 viaturas que fez com que os policiais entrassem dentro de bibliotecas, dentro de prédios, caçando praticamente estudantes, olhando seus pertences e, obviamente, encontrando, como estudar em qualquer outro local desse país, em qualquer outro centro universitário desse país, encontrando sim maconha. E utilizando então disso para criar uma situação na qual você vai olhar e vai falar: nossa, é errado fumar maconha dentro do campus segundo a lei. Nossa, eles estão errados. Eles querem um benefício de fumar maconha lá, é só isso. Quando, na verdade, o que existe nessa faculdade principalmente, e dessa faculdade, que é a faculdade que produz pessoas que vão questionar a reitoria, que vão questionar o governo, que vão questionar as ações que estão sendo feitas. Mas não é também uma rebeldia sem causa. Tem muitas causas. A causa fundamental do que se questiona na FEFELESH a USP é uma universidade pública. E enquanto sendo uma universidade pública mantida com dinheiro público, ela deve servir à sociedade. Então estão tentando transformar as grandes mídias, estão tentando transformar esses estudantes numa espécie de vilões, né? Que eles estão lá porque eles querem o benefício de fumar maconha onde quiser e que são filhinhos de papais que não estão nem aí para nada, um bando de vagabundos. Quando, na verdade, esses estudantes que estão lá brigando, que estão lá questionando, estão questionando o modelo da Universidade de São Paulo, que hoje é um modelo em que a grande maioria das pessoas que estudam lá dentro são pessoas de famílias de classe média, média alta, né? São pessoas que que tiveram uma educação de base em colégios particulares e que ao entrarem na universidade vão manter essa mesma situação, e que a universidade, ao invés de produzir conhecimento, um conhecimento que possa ser retornado para a sociedade, o conhecimento que se produz na Universidade de São Paulo vai para as grandes empresas, vai para as grandes multinacionais, vai para empresas privadas. E a sociedade que banca o desenvolvimento desse conhecimento, a sociedade que paga imposto e mantém a USP funcionando, não recebe de volta
o conhecimento produzido ali. Esse modelo de universidade é o modelo que o reitor defende, é o modelo que o governador defende e que o governador anterior, José Serra, defende, porque foi ele que colocou este reitor para comandar a universidade. E é contra esse modelo, um modelo injusto, um modelo que não prevê, que não está trabalhando em prol da sociedade que mantém a universidade, mas em prol das grandes empresas privadas. É contra esse modelo que nós estudantes e que aqueles que foram presos estão lutando. Então não é uma rebeldia sem causa. No próximo vídeo, nos outros dois vídeos eu vou comentar um pouco sobre como foi então a ocupação tanto da administração da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, como da reitoria e como foi o processo de desocupação. Então acho importante que, se você estiver interessado em ver um outro lado dos fatos, veja. E depois eu quero comentar ainda também sobre a função da Universidade de São Paulo, qual que é a função dessa universidade, afinal de contas. Quero um terceiro vídeo no qual vou falar sobre o que está acontecendo neste momento na universidade.